quando da revisão dos estatutos da IET, deveremos então reavaliar esta questão e levar em conta a subordinação política desta estrutura. Não vou falar aqui sobre a proposta da Sra. Matias em relação a Estrasburgo, porque parece-me tão grotesco que, sinceramente, não vou comentar. Penso que deveria ser o Conselho de Estrasburgo e a República Francesa decidirem o que é positivo ou não para Estrasburgo. Em relação à sede, o debate está lançado, não tem nada a ver com este dossiê. Eu gostaria que, tanto quanto antes, fosse lançado um debate político sobre todas as sedes da União Europeia, não apenas Estrasburgo, para que pudéssemos, então, gerir a nossa União Europeia, como propôs, aliás, com base em vários elementos, nomeadamente as emissões de CO2. Mas, sinceramente, esta proposta em relação a Estrasburgo parece-me um pouco mais complexa. Penso que é mais importante concentrarmos no sucesso deste Instituto. Bom, talvez tenha sido culpa minha. Agradeço desde já e associo-me à sua intervenção em muitos sentidos. Eu tenho a certeza que a Sra. Matias apresentou uma sugestão, certamente com um sentido mais construtivo do que o que eu apresentei na minha intervenção. Eu tenho agora muito pouco tempo. Proponho devolver a palavra aos dois relatores, caso desejem intervir. Sra. Matias. Quer intervir? Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, quero agradecer todos os comentários que foram feitos pelos colegas e em relação aos comentários, vou tentar percorrer muito rapidamente, que foram feitos pelo colega de Tsoukalas. Concordo com o que foi referido. Em relação ao colega Johansson, também concordo, e aliás consta da proposta que tem que haver procedimentos diferentes relativamente à seleção das comunidades de inovação e de conhecimento. Não me parece que seja uma boa solução ter logo fechadas as 6 propostas de início. Nós estamos a falar de um período de 7 anos. Durante 7 anos muita coisa acontece, portanto, ter já definido à partida quais serão esses temas, penso que é um dos pontos que devemos discutir com a Comissão. Quantos é que ficam logo para iniciar em 2013 e quantas comunidades é que devemos discutir em torno das prioridades e articulados com os desafios societais? Obviamente que esse é um ponto fundamental. Em relação à preocupação que foi demonstrada com o reforço da dimensão da educação, também tem a ver diretamente com as próprias comunidades de inovação e de conhecimento. Nós estamos a falar do único instrumento que tem capacidade para poder financiar o triângulo do conhecimento em diferentes níveis, e nomeadamente no nível da formação e da educação. Portanto, o que eu proponho são redes de universidades com programas inovadores que possam formar jovens na Europa dentro desses programas. Não temos necessariamente que cumprir o triângulo em todos os domínios. E como eu acredito e proponho também que as comunidades de inovação e conhecimento não têm que ter todas o mesmo tamanho, ou seja, não há um tamanho que serva a todas, nem um orçamento que serva a todas. Podemos ter dimensões diferentes e orçamentos diferentes, é uma questão de articular também com esse domínio. Queria dizer ao colega Chichester que eu estou bastante convencida do potencial do Instituto de Inovação e Tecnologia. Espero que possamos continuar a discutir, mas acho que é um dos domínios em que teremos mais potencial, seguramente, se quisermos fazer então desta Europa uma Europa de conhecimento e de inovação. E concordo também com o que foi referido pela colega Pilar del Castillo em relação às startups e pelo colega Audy em relação a um conjunto de questões, nomeadamente a multiplicação de infraestruturas. Não precisamos de multiplicar e, sobretudo, a questão tão central que ele colocou sobre a transparência. Por último, em relação a Estrasburgo, é óbvio que sobre Estrasburgo decide quem decide em Estrasburgo e decidem os franceses. Eu não estava a falar de Estrasburgo cidade, eu estava a falar de uma instituição europeia, de um edifício que é de todos nós, de todos os europeus. E a esse respeito só queria dizer que era de facto construtivo. A ideia não é retirar nada à França ou a Estrasburgo. A ideia que foi apresentada era oferecer
alguma coisa, a acrescentar alguma coisa a Estrasburgo. E eu penso que em tempos como estes, sinceramente, nós não devemos ter medo de propostas concretas e de colocá-las em cima da mesa. Os colegas dizem que este não é o lugar para apresentar uma proposta. Eu não sei qual é que é o lugar para apresentar uma proposta e não se trata de retirar nada a Estrasburgo, antes pelo contrário, volto a reforçar, acrescentar a Estrasburgo uma ocupação a tempo inteiro, que é coisa que agora não existe e que, devo dizer, acho que é uma infinita pena, porque o edifício e a cidade são boas demais para estarem tão vazios durante 3 semanas por mês.